Hey guys, Teacher Egla mais uma vez aqui para trazer o conteúdo da unidade 4 do livro de vocês, ok? O conteúdo dessa aula vai ser basicamente o Simple Past, mas não é o Simple Past do Regular Verbs, é o Simple Past do Irregular Verbs. Lembra que eu falei para vocês que a gente divide o passado lá em inglês em duas fases, vamos dizer assim? O passado regular e o passado irregular. Nós vimos na unidade 3 o passado regular e agora a gente vai ver o passado irregular dos verbos, tá bom? Muito bem. Tempo verbal para descrever, né? Só dando uma revisão que vem ser o passado simples, né? O Simple Past. Ele vem para descrever uma ação que se encerrou no passado, né? Uma ação que eu pratiquei lá no passado, morreu, acabou, né? Importante vocês entenderem bem o Simple Past aqui, porque lá no nono ano vocês vão ver um outro tempo verbal que se parece com o passado simples, mas ele não existe na verdade em português. Então fica aquela coisa assim, preciso entender o Simple Past para depois ir pro outro tempo verbal que vocês vão ver no nono ano que vem, tá bom, amores? É dividido em verbos regulares e verbos irregulares, a gente já falou dos regulares, essa aula falaremos dos irregulares, né? Usaremos o verbo auxiliar did para frases negativas e interrogativas, é a mesma ideia lá dos verbos regulares, tá? O did serve para dizer assim, oi, eu estou no passado, oi, eu sou uma frase negativa, ou então, oi, eu sou uma frase na interrogativa, eu sou uma pergunta. Isso vai depender, né? Se for o didn't, frase negativa. Se for só o did, vai ser uma pergunta ali, o did no começo vai ser uma pergunta, tá bom? Não há regras para a formação dos verbos em frases afirmativas. Se antes lá nos verbos regulares eu tinha os verbos que terminavam em ed, ied ou d, aqui nos verbos irregulares não tem regra para memorizar, amores. Vai ter que parar e olhar uma irregular verb list. Em todos os livros de inglês, né, chega a um certo nível que tem aquela irregular verb list, que é essa lista aqui dos verbos irregulares. Ela é dividida em 3 ou 4 colunas. 4 colunas se vier a tradução, mas basicamente elas são só 3 colunas, tá? A primeira vai trazer o verbo na sua forma normal, que é o infinitivo, né? O passado simples e o particípio, tá? O que interessa agora para vocês de verbos irregulares, de Simple Past, é só essa segunda coluna, que é o Past Simple, ok? Então, assim, vocês vão usar essa segunda coluna. Professora, mas eu vou usar a terceira coluna? Vai. Quando? Em algum momento da sua vida e no nono ano, perdão. Então, assim, se é para memorizar, memoriza logo as 3. Memoriza logo as 3 colunas, porque senão você vai ter que voltar de novo nessa lista e ter que memorizar de novo. Não, faça que nem eu quando eu estava estudando lá na minha época. Separa um dia, uma tarde, ou então até 2 dias assim, pega uma tarde inteirinha, começa a copiar toda essa lista, que geralmente é de 60 ou 65 verbos, que são os verbos mais usados na língua inglesa, dos verbos irregulares. Escreve coluna por coluna e pede para alguém te perguntar. No caso, eu pedi para minha irmã me perguntar. Mas pode pedir seus pais, irmão, whatever, um amigo, tá? E assim você consegue memorizar, porque eu digo que é a única tabuada do inglês, tá? Se lá na matemática a gente tem que memorizar tabuada, senão a gente boia nos cálculos matemáticos, aqui no inglês a gente tem que saber essa lista, senão a gente vai boiar nas frases ou até não saber dizer o que eu queria mencionar alguma coisa no passado usando um verbo irregular, ok, amores? Então aqui eu peguei como exemplo para a gente usar daqui a pouco o verbo to break, quebrar, né? Então o verbo to break, quebrar, no passado vai ficar broke, tá? Só a título de curiosidade, broken seria o particípio. A gente vai usar só a segunda coluna, então broke. E eu usei outro verbo também, que é muito conhecido, que é o to buy, comprar, que o passado vai ficar bought, tá bom? Bought, não é bought, não, a pronúncia fica bought, tá bom? Deixa eu voltar aqui pra gente analisar essas frases. Então, o Simple Past, como é que eu vou formar ele nas frases afirmativas? Eu sempre falei para vocês que a gente divide as frases em todas as línguas em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Na frase afirmativa, a gente vai ter o sujeito, o verbo irregular no passado, aquela segunda coluna, né, da lista que eu acabei de mostrar para vocês, e o seu complemento, tá bom? Então, eu escolhi aqui como exemplo, I, sujeito, broke, que vai ser o passado de to break. I broke my leg when I was 10. Eu quebrei minha perna quando eu tinha 10 anos.
tá? Eu coloquei só aqui entre parênteses when I was 10, porque o tempo aqui é importante dizer quando aconteceu. Essa é a principal característica do simple past, dizer quando exatamente aconteceu aquela ação no passado, tá? Então aqui, eu quebrei, I broke, tá? Então você percebe que ele é irregular porque mudou completamente a sua forma. Eu tenho lá no infinitivo break, eu não coloquei ED no final para indicar o passado. Ele mudou, virou outra palavra, virou broke. Tá que parece um pouquinho, mas não tem uma regra. Por isso que é necessário vocês memorizarem. Então fica aqui sujeito, verbo irregular e o seu complemento. Nas frases negativas eu vou usar a mesma ideia lá dos verbos regulares, que eu vou colocar o didn't e o verbo na sua forma normal, o verbo no infinitivo. Sujeito, o didn't, o verbo no infinitivo e o seu complemento. Então aqui fica she didn't forget. Forget é um verbo irregular e o seu passado seria forgot. Mas como eu estou falando de uma frase negativa, o didn't fala assim: oi, eu estou no passado, sou uma frase negativa e por favor não mexe no meu colega amigo aqui, ó, o verbo, ele vai ficar na sua forma normal, beleza? Então a forma normal e infinitiva do verbo forget, forget. Ok? She didn't forget to do their homework yesterday. Ela não se esqueceu de fazer o dever dela, to do the homework, fazer o dever, ontem, né? Então eu coloquei o tempo específico aqui que seria yesterday. Então se você observar, forget ficou ali no infinitivo, na sua forma normal. Mas lá na tabela, se a gente observar o passado, é forgot, tá bom? Aqui vai ficar no infinitivo porque é uma frase negativa, tá bom, amores? É o mesmo caso do que a gente vai ver agora das frases interrogativas. O did está aqui começando a frase para fazer uma pergunta no passado. Então ele vai pedir que o sujeito, que vai pedir que o verbo fique no seu infinitivo também, na sua forma normal. Olha o exemplo. Did you buy the tickets to the trip? Você comprou os tickets, as passagens para a viagem? Então eu usei aqui o verbo to buy, comprar, no infinitivo. Lembra que eu falei que o passado seria bought? Então, aqui ele vai ficar na sua forma normal, vai ficar no infinitivo. Eu friso isso para que vocês não façam essa mistura, tá bom? Escolhi aqui, então, did you buy the tickets for the trip? Se você observar, eu coloquei, se você memorizar essa fórmula, é só você substituir os termos, né? Você pode escolher outro sujeito, mas sempre começando a frase com did e o verbo ficando na sua forma normal, tá bom, amores? E escolhe o complemento do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, basicamente é isso, essas três fórmulas aqui que a gente tem do simple past, tá bom? Sem muitos mistérios. That's it, guys. We finished for today. Então, a gente basicamente é esse conteúdo que vocês estão vendo aí na unidade 4, que é o simple past. Sem muitos mistérios. Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Um grande abraço and see ya!